Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica aqui no DevPlano. Eu sou o Túlio Faria e hoje eu vou mostrar mais uma dica aqui de React para vocês. E essa dica ela é um pouco contraintuitiva, então ela vai bastante aí de encontro com o que muitos desenvolvedores pensam sobre React, né? Que a gente só pode fazer código reativo ou que a gente só pode manter os valores dentro de um determinado lugar, em passar só via context ou colocar no Redux, algo nesse sentido. Mas existem outras situações que a gente pode controlar também, sabendo que existe essa restrição, né? Então, que esse valor, por exemplo, não vai aí gerar uma atualização da tela, por exemplo. Mas é possível sim compartilhar valores de uma outra maneira em React. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o seguinte: eu já tenho aqui uma aplicação normal criada com o Create React App. A gente tem o nosso app.js. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou criar mais dois arquivos, comp1 e comp2. E o que acontece? Comp1, a gente vai fazer um import React. O que acontece? A gente vai compartilhar dados entre esses dois componentes, porém eles não vão reagir, tá? Então, export default, comp1, beleza, return, h1, olá, só para a gente testar aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no comp2, olá, comp2. Só para a gente saber onde a gente está. Legal. Opa. O que eu vou fazer agora? Vou importar os dois aqui no app. Vou remover aqui um pouco de coisas, só para a gente conseguir testar. Então, olha só, vamos lá. Import comp1 from comp1 e a mesma coisa para o comp2 aqui. A gente vai executar os dois aqui, vai importar na verdade. Legal. Vamos olhar aqui ele rodando. Bacana. Olá comp e aliás, olá só no comp1 e olá comp2. Beleza. Se a gente quisesse compartilhar dados entre eles, a gente poderia criar um context aqui e compartilhar entre os dois. Se a gente quisesse que esses componentes reagissem a essa mudança. Mas pode acontecer em algumas situações que a gente queira ou gravar uma configuração, ou gravar uma configuração que vem de algum lugar da rede, ou em um outro momento, e a gente quer compartilhar na aplicação inteira, né? De alguma maneira compartilhar na aplicação inteira. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode criar um módulo, eu vou chamar ele aqui de Store, só porque ele armazena coisas. E o que a gente pode fazer nele? Eu posso criar aqui um valor, então, por exemplo, aspas vazias aqui, e eu posso fazer o seguinte: export default, e eu posso fazer um cara que pega esse valor, então getValue, e ele simplesmente é uma função que retorna value, e ele vai exportar mais um que é o setValue, que ele recebe um v aqui de value e faz value igual a v. Então olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar aqui no meu comp1, vou importar o meu store. Opa. Importei o meu store. E eu vou pegar aqui. E já que a gente vai fazer uma coisa com o store aqui. O que acontece? Qual que vai ser a ideia aqui, tá? A gente vai setar o store em um lugar e vai testar esse valor em outro. Então a gente quer pegar esse valor em outro lugar. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte: const set value vai ser uma função só para a gente colocar num botão que vai fazer um store.set value Túlio. Legal. Para que a gente está fazendo isso? Vamos transformar isso aqui num button. E aqui um button. E agora aqui, click. E a gente vai colocar aqui um setValue.
só para a gente setar o valor aqui dentro. O que acontece? Agora eu quero pegar esse valor aqui em comp2. Como que a gente vai pegar esse valor aqui em comp2? Quando que a gente precisaria utilizar essa abordagem? Tá? Então vamos supor que você tem um token de autenticação. Não necessariamente o token em si, ele reflete uma atualização na interface, mas ele é importante que você tenha em algum lugar. Então a gente pode armazenar ele em algum lugar. E aqui a gente vai setar o seguinte, const get value, e essa função ela vai pegar o valor e definir dentro de um state nosso. Então, a gente vai dar um set value. Deixa eu só mostrar aqui. Const value e set value e use state vazio. Então, o que acontece? Ó? Quando eu clicar nesse botão get value, ele vai dar um set value interno aqui e vai pegar o valor que está lá dentro do store. Então, a gente vai fazer um store.getValue. E eu preciso importar o store aqui também. Legal. E agora, vou colocar aqui no H1 mesmo. GetValue. E aqui, ó, a gente vai colocar o value. Então, olha só o que a gente está fazendo. Aliás, esqueci de importar aqui o useState. Legal. Bom, vamos olhar aqui o comportamento agora. A gente tem um olá. Se eu clicar aqui, ele não vai pegar nada. Se eu clicar em olá, ele setou o valor lá dentro do nosso store. Porém, somente quando eu pedir para atualizar, ele vai pegar esse valor. Então é bastante legal essa abordagem para configurações, tá? Então um token JWT ou algo nesse sentido. No cenário que eu utilizei, a gente tinha algumas camadas de abstração e estava ficando muito complexo ficar passando esse valor para lá e para cá. A gente não tinha Redux, a gente já tinha alguns contexts, mas a gente queria comunicar esses contexts sem deixar muito complexo. Então, essa abordagem aqui, que a gente utilizou, ela é praticamente o que um padrão singleton, né? Então, a gente tem uma instância só de value, e aqui a gente poderia ter vários valores, né? Então, de acordo com o que a gente precisasse, e todos os componentes que precisam desse valor conseguem ler ou setar esse valor aqui. Então, é bastante legal que a gente consegue compartilhar esses dados entre os componentes. A única coisa que é interessante lembrar é que aqui, ó, ele não está reativo. Ele só está reativo a partir do momento que eu dou um set valor interno aqui, e aí eu faço o componente renderizar novamente. Simplesmente clicar no botão aqui não faz o componente renderizar novamente. Então essa é a diferença de utilizar, por exemplo, o context ou algo nesse sentido. A gente não está forçando uma atualização nova do componente. Tá? Então isso é bastante importante saber essa restrição. E o grande detalhe aqui, a grande dica aqui, é saber que a gente pode sim fazer isso. Tá? Então, em alguns problemas muito específicos, a gente pode utilizar uma abordagem dessa e está tudo bem. Né? Então, não é uma coisa que a gente use sempre, né? Recomendado usar sempre, mas em algumas situações é bastante interessante. Na situação que a gente usou, é que a gente tinha um sistema que tinha 2, 3 tipos de autenticação, né? No sentido que a gente tinha um tenant, né? Então são várias contas utilizando, e aí a gente tem o usuário e assim por diante. Então, tem alguns dados ali que eram meio difíceis de ficar passando de um lado para o outro, de um contexto para o outro. Então a gente preferiu colocar nesse sentido, que simplificou bastante a vida para a gente. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje aqui. Como que a gente pode implementar algo semelhante a um singleton em React e por que isso não é tão errado ou estranho, né? Então, a gente pode armazenar valores em outras estruturas, a não ser fora aí o Context API, Redux, ou até mesmo o estado interno de um componente. E lembrando que aqui foi só para ilustrar, né? Então, por isso que a gente colocou no valor interno aqui do estado. Porém, a gente pode utilizar isso para comunicação com rede, colocar no GraphQL, no REST, etc. Funciona bem legal aí. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora aí. Já aproveita, clica no sininho, que vai ter muita novidade por aqui. E eu te vejo num próximo vídeo. Valeu!